Salve, salve galera, boa tarde, quarta-feira, 18 de dezembro de 2013, antepenúltimo Olé do ano. Lembrando que o Olé vai pro ar na quinta, na sexta e depois só no dia 6 de janeiro estaremos de volta. Merecidas férias para a equipe do Olé, merecidas férias para o futebol brasileiro. Gostaria muito de estar aqui no dia 28 para comentar o recesso, o retrocesso no julgamento da Portuguesa, que utopicamente estou sonhando aqui, né? Mas vamos falar muito de Campeonato Brasileiro, 39ª rodada, que estamos ainda tendo. E expectativas para a 40ª. Vamos falar das expectativas. Vamos falar de Campeonato Mundial. Hoje estreia o Atlético Mineiro no Campeonato Mundial. Vamos falar de futebol internacional. O Barcelona aí deu férias para o Neymar, que não joga no final de semana porque foi suspenso, mas deixou dele ontem, está de férias, vem para cá para terminar com a Marquezine. E vamos falar muito também sobre o mercado da bola. Fazer o Olé hoje aqui comigo, Gabriel Rangel do lado. Boa tarde. Beleza, Arthur? Boa tarde. Ele que sabe tudo sobre o time do Conca, o Guangzhou Evergrande. E Felipe Xavier. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Vamos aí adentrar. Eu acho que a gente queria aqui com certeza falar de como foi o Campeonato Brasileiro, o balanço, gols mais bonitos, melhores jogadores, seleção, mas não dá. Tem que falar da 39ª, tem que falar da 40ª rodada e tem que falar que a gente retrocedeu alguns aninhos aí no Campeonato Brasileiro. Então, vamos começar falando de julgamento. Na segunda-feira tivemos o julgamento tanto do Flamengo contra a Portuguesa. O Flamengo não ia alterar em nada para Flamengo, para ninguém. Então vamos falar do julgamento da Portuguesa, onde a defesa foi pífia, o auditor relator foi mais efetivo do que o próprio advogado do Fluminense, parecia ele até o advogado, e por 5-0 foi decretada a perda de 4 pontos da Portuguesa. Aquilo não foi um julgamento, foi apenas lida a lei friamente. Execução. Foi execução, não teve um julgamento. Agora, será que não caberia um julgamento de legalidade contra a moralidade? Eu acho que o assunto ele vai expor exatamente essa questão. O que é legal e o que é justo, né? No caso. Eu já me adianto em dizer assim, a gente começa a falar de execução, a gente começa a falar o juridiquês aqui, que é assunto que eu não entendo nada, ou pouquíssimo. Procuro me informar, procuro entender quais são as situações, mas assim, eu acho que de futebol e de bom senso, todos nós aqui entendemos um pouquinho, temos alguma vivência e podemos imaginar o que seria mais correto para o futebol ou não. Eu acho que quando o Arthur fala de cara que não foi um julgamento, é importante. Porque todos os votos, os 5 votos já estavam decididos. Os 5 votos eram a favor do Fluminense. E se existe um tribunal, coisa que eu acho que a gente poderia até repensar a sua utilidade, repensar se é necessário um tribunal. Até porque só no Brasil existe, né? Exatamente. E eu acho que a gente sempre tem que... Muita gente fala, não, mas isso é coisa na Europa, aqui não funciona. Eu acho que assim, o futebol é futebol em todo lugar do mundo, tem suas diferenças. Agora, a gente tem que pegar o que é referência, né? Se a gente tanto fala das arenas, de como as ocupações dos estádios da Inglaterra, da Alemanha, a gente tem que pensar em outras formas também que são boas para o futebol em outros países. Em todos os países do mundo, a gente não tem tribunal. A gente tem o tribunal de penas. Você tem uma regra, essa regra é aplicada. Não temos aqui o tribunal de penas. É um tribunal onde se discute, onde tem argumento, contra-argumento, vai recorrer, tem o pleno e tudo isso. Se é para ser assim, que se faça um julgamento e não uma execução. Tem muito assunto. E se servisse, óbvio que para o torcedor da Portuguesa isso nunca vai ser moeda de troca. Se servisse para alguma reflexão do Campeonato Brasileiro, se servisse para alguma mudança, eu acho que valeria a pena. Para nós, que não torcemos para a Portuguesa. Para o torcedor da Portuguesa é irremediável e o prejuízo é imenso. Agora, para o futebol brasileiro, se te trouxesse alguma reflexão, que eu duvido, assim como eu duvido que seja possível a Portuguesa reverter esse resultado, eu acho que valeria a pena, mas acho que não é o caso. Exato, e a Portuguesa indo para a Série B, ela vai perder sua imagem, né? Porque todos os direitos dela, todas as imagens têm mais a ver com a Série A, né? No caso. E como o Felipe falou,
chegou alguém para o presidente da Portuguesa e falou, ó, cara, infelizmente já está tudo combinado, vão ser 5 votos a 0. E ele abaixou a cabeça e ele falou, vamos lá enfrentá-los, né? Vou tentar apelar. Ele tentou apelar mais pro emocional, né? Alegando também que o Fluminense em 2010 escalou o jogador Tartar, né? Que estava suspenso, né? Levou 3 cartões amarelos, mas jogou, no caso, né? Acho que o maior erro da Portuguesa, além de ter cometido o erro de escalar o Everton, o maior erro foi no julgamento não ter feito a defesa apropriada. No Brasil tem 2 tipos de direito. O direito que vem do romano e o direito que vem do alemão. Do direito romano é aquele que segue a lei à risca, está feito ali, que quase não é utilizado. Por isso temos o julgamento, que é leitura de interpretação da lei. Se fosse simplesmente para aplicar leis, não existiam julgamentos. Agora, o direito alemão, que é o que diz que tem que ser tudo avaliado. É que nem a regra do futebol. Não é clara, é interpretativa. Por mais que alguns comentaristas dizem, ela não é clara. Não é clara, é interpretativa. E aí tinha que ser levado em conta aquilo que a defesa da Portuguesa não fez foi o que ocasionou a escalação desse jogador. Quantas vezes ele pegou na bola? O que ele fez? Não teve dolo. Então, levantar e não tentar levar argumentos, não, porque em 2010 outro jogador jogou no Isso foi um caso que a Portuguesa pecou. Ela podia muito bem ter jogado contra o Grêmio sem escalar o Everton, porque ele não jogou muito tempo, né? Não, Jogou ele 15 entrou os minutos. 32 minutos do segundo tempo, Exato. pegou algumas vezes na bola, somando todas as vezes que ele pegou na bola, ele ficou perto dela 1 minuto e 10 segundos. Exato. Eu acho que tem uma questão que é importante a gente ressaltar, que assim, a Portuguesa ela não fez bem a sua defesa, concordo. Mas ainda digo, a Portuguesa teve uma falha absurda e monstruosa. Essa falha é fruto de um sistema ruim da CBF? Também. Mas se o advogado estava na sentença, e ele, né, teoricamente, ele é o clube, ele representa o clube ali, ele que responde pelo clube, e o clube sabia. E deveria ter evitado. Né? Agora, se a gente pensar, que quando a gente jogava na escola, vocês jogaram na escola, né? Tinha, do lado do campo ali do futsal, né? Tinha aquela carteira com o representante da federação, um mesário. Você ia lá com a sua carteirinha da escola, seu RG, tal. Ia lá consultar. Até pra ver se não é gato. Não podia estar ali em vermelho, escrito no nome do Everton, suspenso. Segundo o presidente da comissão de arbitragem, lá falou que isso não é uma obrigação da CBF. Que senão ela teria que ficar fazendo tudo pelos clubes. E aí é uma questão importantíssima e que cai nessa reflexão sobre o futebol brasileiro. A CBF dizer que isso não é responsabilidade dela é um absurdo. Quem organiza o Campeonato Brasileiro é a CBF. Exato. Que organiza teoricamente, porque não é o que acontece. E isso é importante ser citado. A CBF, ela cuida da sua galinha dos ovos de ouro, que chama-se Seleção Brasileira, a amarelinha. Isso dá dinheiro. O Campeonato Brasileiro, nem tanto, mas dá muito trabalho. Agora, e é o que a gente discutiu há tempos atrás, quando a gente estava conversando sobre o Carlos Miguel Aidar no São Paulo, sobre o André Sanches. Por que não uma formação de liga? Já começa a aparecer, por exemplo, estádios que estão interditados pela Federação Paulista de Futebol para o ano que vem. Eles são interditados agora e não vai ter mudança nenhuma e eles vão ser liberados em seguida. De quem é essa responsabilidade? Quem cuida desse campeonato? Tem que saber isso e tem que refletir. É importante a gente ter uma organização melhor para o Campeonato Brasileiro. Depois, alguém vai chorar e vai dizer, pô, mas a molecada torce para o Barcelona, torce para o Chelsea, torce para o Real Madrid. É lógico. Vai culpar o videogame porque passa jogo, porque no jogo só tem o Cristiano Ronaldo ou o Messi? Exato. Não, porque aqui no Campeonato Brasileiro a gente tem esse tipo de coisa. E se a gente que já ama futebol já se coloca no PlayStation aqui para jogar o Campeonato Brasileiro, quando você perde a partida, depois aparece o botãozinho, quer recorrer. Assim, tem muita coisa errada. E aí, eu acho que é importante, assim, o papel do Fluminense, assim, o Fluminense, até então, se ele não tivesse tomado parte, como parte interessada no processo, vamos dizer assim, que ele não teria culpa. Ele não teria participação na questão, né?
a Portuguesa vai ser prejudicada pelo tribunal e entra o Fluminense, né? Agora, o Fluminense entrando como parte interessada no processo, piora as coisas. A presença dos torcedores, que assim, a questão jurídica, eu, pelo menos como não gosto muito do assunto, eu acho que ela tem determinada importância. E ela não é tão grande assim, apesar de decidir muita coisa. Mas mais importante do que o Fluminense ter entrado como parte interessada, é a torcida do Fluminense ter encampado a questão. Estar lá gritando Série A, Série A, Série A, xingando os torcedores da Portuguesa. Se isso encobrir a incompetência da diretoria, a incompetência dos seus jogadores, a incompetência do clube, é muito mais triste para o Fluminense. E logo depois, quando os torcedores do Fluminense viram o resultado, que o time ia continuar na Série A, mesmo com o policiamento, com as torcidas vascaínas, botafoguenses apoiando a Portuguesa, teve um quebra lá, eles quebraram garrafa, começaram a gritar. E uma pergunta importante. Se tivesse briga de torcida, se ela fosse séria, o STJD ele ia perder o mando de campo? Os próximos julgamentos seriam a 100 km do Rio de Janeiro? Tem que interditar. Tem que interditar portão fechado. Não entra nenhum jurista. Uma coisa importante, acho, por exemplo, da legislação e das regras e coisa e tal. Um fato que é parecido, já repito de novo, que não entendo muito dessa coisa de legislação, mas quando tem briga de torcida, quando tem confusão na arquibancada, as sentenças são diversas. Tem perda de mando de 10 a 1 jogo, portão fechado. Portão fechado, por exemplo, não está previsto na legislação desportiva. São curtas, não podiam ser. Então agora, se cada um tem uma pena, por que o mesmo assunto teria que ter penas iguais? A Portuguesa, vamos dizer assim, ela deu um peteleco na cabeça de alguém e está sendo acusada de homicídio. Exato. Por isso ela vai para a Série B. Bom, um pãozinho vai ser prisão perpétua. Então, a justiça foi feita mais uma vez, mas claro que prevaleceu a lei dos mais fortes, né? Eu discuto aí se a justiça foi feita. Porque a Portuguesa é vista como um time inferior ao Fluminense, no caso. E se o Everton, no caso, tivesse feito gol, tivesse participado bastante do jogo, era um jogo que não valia nada. Então. E assim, teoricamente, você vai, mesmo se valesse, né? Assim, a condição é diferente do jogo, muda completamente a condição. Esses 4 pontos que a Portuguesa perde agora, por mais que sejam pontos corridos, não são os mesmos 4 que ela perderia no começo do campeonato. Porque com certeza a Portuguesa não jogaria do mesmo jeito, é bobagem dizer isso. Então, eu acho que é um grande equívoco, é triste que a gente tenha os resultados da bola sendo superados pelos resultados do tribunal, de novo, né? E assim, muito triste. É muito ruim para o campeonato, mas eu acho que as torcidas, tanto do Fluminense quanto da Portuguesa, tem que ter severas críticas às suas administrações. A Portuguesa, por essa falha imensa que teve, né, não pode isso acontecer, por mais que a gente diga aqui que seja responsabilidade da CBF, acusam até o advogado, que eu acho que aí também é a parte mais fraca, que a corda vai estourar para cima dele, tem que ser responsabilizada por essa atitude, mas acima de tudo a diretoria do Fluminense. Se isso tudo for esquecido, e contrata 1 ou 2 jogadores para o ano que vem, tá tudo lindo, é um absurdo. Bom, agora falam que o povo acordou, né? Agora é o momento exato da Portuguesa torcida da Portuguesa para as ruas reivindicar seus direitos, né? Tentar reverter essa situação aí que ficou bastante grave nas trágica. padocas, isso aí. O Simpapão, Sindicato das Panificadoras de São Paulo, ameaçou boicote às marcas que patrocinam o Campeonato Brasileiro. Eu acho que cada um luta com as suas forças. Exato, uma forma de reagir. Bom, vamos falar de bola rolando então. Ontem o Bayern de Munique estreou no Mundial Interclubes, venceu o Guangzhou Evergrande, time de Conca, Muriqui, Elkson. Só que os chinesinhos, vamos combinar que chegava a bola nos olhos puxados, estava difícil. 3-0 Bayern, tranquilo. Sempre que o time chinês chegava no ataque com perigo, no contra-ataque eles tomavam gol. Sem contar que o Bayern meteu 2 bolas na trave. É muito ingênuo o time chinês. O Bayern de Munique valorizou a posse de bola. Time chinês tentou visar mais na marcação, né? Marcando, bloqueando os espaços do Bayern e tentando sempre dar contra-ataque, né? Mas na hora não levou nem perigo ao gol de Neuer, né?
Sumido. Eu até tava vendo o jogo e vendo os comentários. Só uma questão, assim, muito se fala da posse de bola, no tempo de Barcelona, Guardiola, né? Sempre tá ligado a isso. Eu vejo uma tendência a dizer que a posse de bola do Bayern ela é ineficiente, ela é estéril, ineficaz. O que menos é no Bayern de Munique é ineficaz, né? Como o Arthur disse, bola na trave. No próprio gol, quando sai o gol do Ribéry, teve 2 ou 3 infiltrações de jogadores dentro da área que elas iam desmontando a defesa chinesa e aí culminou. O Bayern ganhou o jogo pelas bolas paradas e pelo chute fora da área, né? Mas entrar na área estava complicado. Estava complicado, mas as infiltrações e a troca de passes ali, elas eram constantes. Eu só, assim, a título de curiosidade, um pouco de reflexão sobre o futebol, obviamente que os chineses não têm lá um trato muito refinado com a bola. Zizal que eu diga. O Zizal que eu diga. Mas eu até gostei da proposta de jogo do Marcello Lippi, né? Marcello Lippi, técnico italiano, que é técnico do Gansu. Já foi Campeão Gansu Evergrande. Ele já foi campeão do mundo pela Itália, 2006, se não me engano. Eu até achei interessante. Quando eu gosto de time que a missão é impossível ou muito difícil, mas eles tinham um plano, tinham um plano de jogo, certo? Por mais ataque, né? Que assim, o que era? Dá para o Muriqui correr. Dá para o Muriqui correr. Quando o Bayern de Munique partia para cima, eles estavam marcando no meio de campo. Eles não se jogaram para trás da sua área com a bunda na parede. Não foi isso. No primeiro momento, eles estavam marcando ali no meio de campo. Né? E no meio de campo, eles estavam com 4-1-4-1. Elkeson e Muriqui abertos e o Conca lá na frente. Até isso é um aspecto, por exemplo, do Conca sumido. Que ele não fez a ligação. Não estava na participação. Ele era o homem lá na frente e o Elkeson e o Muriqui abertos. Mas e obviamente que o Bayern ia empurrar os chineses para o seu campo, quando eles estavam dentro da sua área, o esquema mudava. O Elkeson descolava dessa linha para ficar ao lado do Conca. Então, quando ele estava perto da própria área, ele abdicava de um jogador na marcação. Por mais que ficasse ali fazendo sombra, tentando tirar o passe, o Elkeson ia para frente. E é bem isso que você falou, Arthur. O Elkeson estava desse lado, descolava da linha, ficavam 2 linhas de 4 com o Elkeson e o Conca na frente. E o Muriqui voando do outro lado. Até tem uma bola que o Muriqui entra na área com ela dominada. Só esqueceu de chutar. Só esqueceu de chutar. Assim, imagina também o gás que ele deu ali. Acabou o fôlego. Acabou tudo. Rápido, faltou oxigenação do cérebro. Normal. Mas eu achei interessante até assim, a proposta de jogo do time chinês, do Marcello Lippi, técnico grande. Eu achei que foi lembrando que o primeiro gol do Bayern só saiu aos 40 minutos, né? Eles resistiram bem. Na marcação eles resistiram bem. Muita perseguição individual, correndo atrás Tava difícil do Bayern encontrar um espaço para infiltrar na área. Tava complicado. Tava bem complicado. E o Bayern veio com um desenho natural deles, né? Que é aquele 4-3-3 com 2 atacantes, o Mandzukic na frente. Quando os dois voltam, ficam 4-1-4-1. Parece linha de ônibus, mas quando a gente vai ver o jogo, é importante essas análises táticas, eu pelo menos considero importante. Mas um aspecto que é legal, assim, eu acho que não dá para tirar muita conclusão desse jogo, né? Assim, pro torcedor do Galo que estava assistindo, não é isso. A conclusão você não vai tirar daí, tá? Mas um aspecto que eu achei interessante desse jogo, por exemplo, o Thiago Alcântara, que muitos chamam de filho do Mazinho, eu não gosto, acho que ele já tem o nome dele, o Thiago Alcântara, joga muita bola. Ele estava bem mais adiantado que o Kroos, né? Então estava o Felipe Lan na cabeça da área, com, teoricamente, o Kroos de um lado e o Thiago do outro, mas o Kroos muitas vezes foi fazer dupla com o Lan e o Thiago foi lá para frente para armar o time. Kroos que chutou uma bola no travessão. Uma bola no travessão. O alemão, excelente de bola, mas eu acho que tem nuances, né, que o Galo vai ter que perceber, vai ter que estudar, que é óbvio que é muito difícil, vai passar pelo Raja hoje. Mas eu achei um jogo interessante. Interessante porque assim, eu achei que o Bayern não jogou simplesmente para o gasto. Né? Tem lances no segundo tempo onde os jogadores do Bayern estavam marcando pressão. Né? Assim, foi em ritmo, vamos dizer assim, foi ritmo de treino. Só que o treino do Bayern dos times do Guardiola e não deixa cair de produção nem no final do jogo. Isso é importante. 90 minutos intensos. E eu acho que assim, o Bayern ele tem um acréscimo do Barcelona, que é esse poder de finalização por exemplo, a bola parada, que já não é mais tão falha como era do Barcelona. Né? Assim, o Barcelona tem jogadores baixos,
tomava muito gol de cabeça. Não é o caso do Bayern, né? O Bayern tem um poder de decisão muito grande. Por exemplo, o Xavi e o Iniesta nem tanto, mas o Xavi, às vezes ele tem predileção, ele gosta mais de passar uma bola bonita do que fazer o gol. No Bayern isso não é verdade. E o Bayern tem ótimos caras que chutam bem de fora, né? Tem. Schweinsteiger, Robben. Sem contar que você tá sem Robben e Schweinsteiger, né? Os dois machucados estão fora. E você tem um Götze que voltou a jogar muito. Acho que a melhor fase dele agora, depois que veio do Borussia, esse último mês dele. Fez um gol, inclusive, no segundo tempo. Fez um chute fora da área. Eu não acredito que o Götze seja titular na final. Eu acho que ele vai dar lugar para o Miller. Miller é um dos principais jogadores do Bayern. E da seleção alemã também. Da seleção, eu estava até pegando os números. O Miller é o artilheiro do time na temporada, tem 16 gols. E é o líder de assistência, ele tem 7 passes para gol. Como joga esse Felipe Lan também, né? Joga demais. E é até interessante para quem está um pouquinho distante do futebol europeu, Felipe Lan, ele começou lateral esquerdo, não é mais lateral esquerdo. Ele começou lateral direito, não é mais lateral direito. Agora ele é primeiro volante, acredite se quiser. Já foi meia. Já foi de tudo. Mas é impressionante, o cara com um trato na bola, né? Joga em qualquer lugar. E isso é uma qualidade muito, muito forte do Guardiola. Né? Como ele consegue posicionar os jogadores bem. Até durante o jogo, por exemplo, o Javi Martínez entrou no lugar do Kroos, se eu não me engano, do Kroos, isso, que ele teve pegou o pé ali, machucou um pouco. Entrou o Javi, e aí o Javi era o primeiro volante e o Lan vai jogar de segundo. Eles jogam ali em qualquer posição, o Götze circula muito, o Ribéry circula muito. Que timaço. Que timaço. E o Shaqiri que entrou também no segundo tempo, logo no finalzinho, né? Deu 2 chutes fora da área. O Suíço é perigo. O 12º jogador ali. Nossa, muita bola. Antes da gente falar de Atlético Mineiro, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, quem está mandando mensagem. As Gabrielas aqui, as fãs de Gabriela, estão todas presentes, olha só. Sempre, né? Gabrietes. Vou começar só com o Mário, que está sempre presente aqui. Sandra Linda Lanza está por aqui também. Leiloca Ripilica, Lua08, Amanda, Leleca, Iago está por aqui também. O Jalves, Comandante Edgar. O pessoal está mandando mensagem, pode mandar mensagem aí pelo Facebook que a gente está vendo, pelo Twitter. Quem quiser entrar no chat também, altv.com.br/chat, porque na home você não está conseguindo ver ali o chat, mas está habilitado no /chat, altv.com.br/chat, está habilitado, faz lá seu cadastro que a gente está recebendo as mensagens aqui. E já tem uma pergunta aqui da Fernanda, o que esperar do jogo do Galo para hoje? Galo que joga contra o time da casa, né? Todo mundo achava que o Galo ia ter maior torcida, não vai hoje, porque o Monterrey perdeu pro Raja Casablanca, mesmo não jogando em Casablanca, né? Jogando em Marrakech, mas promessa de estádio cheio e todo mundo, lá sim os marroquinos estão falando, todo Marrocos inteiro é Raja Casablanca. É engraçado, né? Aqui no Brasil a gente... Impossível. Eu estava até conversando hoje com o Samuel, um abraço para ele, mineiro, atleticano doente, deve estar quase infartando essa hora já. Antes do jogo, tá com a camisa do Galo infartando. Tava conversando com ele e o bicho não larga o Cruzeiro, nunca vi. Ele tava xingando o Cruzeiro? Não, porque é o jogo mais importante do Cruzeiro. Aqui no Brasil é completamente diferente. É porque lá em Marrocos eles não têm tantas opções de time, né? Então vai ser esse mesmo. E é o crescimento do futebol. O Raja fez um bom jogo contra o Monterrey. O Monterrey deu uns 40 chutes no gol. Só o Suazo deu uns 10 chutes a gol ali. Só que não converteu, não tinha alvo. E toda vez que o Raja chegava com perigo, um time rápido, só que também bem limitado, né? Com certeza. A grande questão para o Galo hoje é o nervosismo, né? Com certeza. Estreia, é natural um certo nervosismo. Primeiro Mundial. Primeiro Mundial. Assim, eu acho que essas questões são mais importantes por hora. O time parece estar definido, né? Com Vitor no 4-2-3-1. Com Vitor, Marcos Rocha, Hever, Leonardo Silva e o Lucas Cândido, né? O garoto lateral esquerdo, bom de bola. Josué e Pierre. Aberto na direita o Diego Tardelli, Ronaldinho Gaúcho, Fernandinho e Jô. Eu até amanhã, que o Galo vai passar, e amanhã a gente vai comentar o possível duelo, eu até tenho alguma proposta para mudança. Se eu pudesse conversar com o que eu conversava. Mas Leandro Donizete é a primeira. É uma delas, é uma das questões.
Mas eu acho que essa questão hoje não é importante. Pro jogo contra o Bayern, você tá falando? Contra o Bayern. Ah, contra o tá. Bayern. Hoje eu acho que é o time, principalmente por conta do nervosismo, é o time que está jogando, é aquele... E hoje o Ronaldinho ainda que vai estrear com a nova chuteira, vai dar show. Personalizada. Personalizado. Hoje, por conta do nervosismo, é aquele famoso, o técnico vai virar pro jogador e vai falar, vamos fazer o que a gente sabe, vamos para dentro deles. É isso que vai acontecer. E é importante que faça isso. Então é o time titular, normal, tranquilo. Uma das coisas que eu tava vendo, o técnico do Raja, ele fala em marcar pressão o Galo. Se isso acontecer, muito que bom pro Galo, né? Então a gente, como assim foi tônica na Libertadores, a gente vai ver muito provavelmente a primeira bola do Galo quebrada para frente, né? Para Jô, Ronaldinho, Tardelli disputarem lá na frente. Então que o Raja saia para marcar em cima, vai ter essa bola quebrada de trás. Jogadores muito rápidos também, infiltrados na frente, mais chance de fazer gol. E o Atlético que vai escalar, vai tentar mais jogar nas bolas aéreas, né? Assim, a bola aérea do Atlético é muito forte, né? Leonardo Silva, Hever e Jô. Não, e com bons passadores, né? Além da altura, você tem ali o Marcos Rocha, você tem o Ronaldinho para cruzar a bola, isso é importantíssimo. Mas eu acho que hoje o Galo joga contra os nervos. E é importante. Acho que vai passar fácil o Galo. Eu não digo porque é estreia. Eu também não. Sempre a diferença técnica acaba pesando nessa hora, mas... O time que fez história aí na Libertadores tem tudo para chegar na final aí do Mundial contra o Bayern. Com certeza. É o que a gente espera, né? A gente, desde o final da Libertadores, e a gente já está pensando nisso, eu pelo menos já fico pensando, você fica imaginando, pega a sua prancheta, que bate com quem, não sei o quê. Amanhã eu venho com a Lembrando que o Cuca, após o Mundial, deve ir para a China, receber uma proposta de R$1 milhão mensais para ir treinar um clube chinês. Nossa, e deve sair do Atlético Mineiro após o Mundial, né? Uma coisa que ninguém nem cogitava. Exato. A gente estava até conversando antes do programa aqui com o Arthur. Obviamente que a decisão é dele e ele tem mais que tomar um rumo que ele quiser. E, assim, a gente está falando isso aqui, só que ninguém está escutando lá, tá? Em Marrakech não está tendo isso. Porque esse, por exemplo, é um assunto que para o Galo pouco importa agora. Mas... pro Cuca, a gente estava conversando antes, eu acho uma loucura ele ir para a China. Assim, por mais que... Eu acho que tem um limite do dinheiro, onde você começa a ganhar, que não vai fazer muita diferença para ele. E o lado competitivo, o Cuca é um baita treinador, né? Vamos dizer assim, tirou a zica agora, fica aqui, fica mais um tempo. Ele sempre foi marcado por não ganhar títulos, e agora que ganha uma Libertadores... Eu acho que tinha que ficar no Galo, Imagina a Libertadores ano que vem, o Cruzeiro e o Galo vai ser... Nossa. Mas se ele recebe uma proposta, né, com mas mesmo um assim, salário melhor, né? Chega uma hora, ele deve ganhar uns 500 mil no Galo. Para R$1 milhão lá, não sei. Eu acho que não muda muito. Eu nunca tive nem perto desses valores, mas eu acho que não muda muito. Mas eu acho que ele já tem familiaridade com o time, ele devia ficar, né? Conquistou um título na Libertadores. Uma coisa também que eu acho que deveria ficar, claro que não, o Götze eu acho que deveria ficar no Borussia, né? Deveria ter voltar para o Borussia, deveria ter ficado no Borussia. Exato. Talvez. O Götze até é uma situação interessante, né? Quando o Götze se transferiu do Dortmund pro Bayern, né? Já apelidado de Judas. Só foi por conta do salário. Por conta do salário e tal. Mas quando acho que nem foi só salário, eu acho que é o fato de você ir para um time de maior expressão. Querendo ou não, o Bayern de Munique é um time mundial que o Dortmund não é ainda, né? O Dortmund é a segunda força. Até no campeonato alemão hoje, na Bundesliga, está em terceiro, né? O segundo é o Bayer Leverkusen. Mas quando o Götze veio, é até interessante isso, até para análise do jogo do Bayern. Quando ele vem, fica clara a ideia para todo mundo. Não, Bayern de Munique, Pep Guardiola, Götze, falso 9, é o novo Messi dele. Eu acho que até seria natural. O Guardiola, como política, a princípio, trabalha com esse falso 9, sem ter uma referência na área. Só que o Mandzukic, ele tomou a posição do jeito que ele não larga. Ali é dele a posição. E eu acho até muito salutar que o Guardiola não tenha bancado. Não, eu jogo assim e acabou. Não. Tá jogando bem, o Guardiola não é refém do esquema. Isso é importantíssimo. O que muito técnico do Brasil peca de ser refém do esquema.
O Guardiola é totalmente O diferente. Guardiola assume e fala. Não, ele sabe o que ele tem na mão, em cima dos jogadores que ele tem, ele monta o esquema dele. E é o mais legal, assim, quando você diz isso, que ele não é refém do esquema, isso é importante, assim, mas tem a medida, né? E tem as convicções dele. Tem as lógico. convicções dele que são importantes. Então, por exemplo, ele pega um time multicampeão com o Raikkonen à frente dele. Você tem duas posições, né? O Guardiola, um técnico top, entra e faz o que ele quer e acabou, ou ele mantém o trabalho que está funcionando. Ele não fez nenhum dos dois, né? Ele teve a medida e ele teve que conquistar esses jogadores. Uma coisa é você chegar com um jogador da Série B e o técnico, como a gente tem aqui, né, aquele técnico general, moleque, você vai correr aqui, você vai fazer isso aqui. Fala isso pro Schweinsteiger, fala isso pro Lan. Não é assim que a coisa funciona, tem que ganhar na conversa, tem que conversar. E o que ele fez? Ele manteve o esquema que ele usava no Barcelona, né, esse 4-1-4-1, 4-3-3, varia um pouco, mas com essas questões. Não, tem o Mandzukic que está jogando bem, vai ficar como referência, não é só o falso 9. O Mandzukic fez um gol de peixinho aí, contra o time chinês. São 10 para as 2, a gente tem muito assunto ainda para falar. Eu vou deixar o mercado da bola para a gente falar no Olé de amanhã, porque a gente tem um assunto muito importante que a gente não falou ainda nessa semana, foi o sorteio das oitavas de final da Champions. Champions League. Temos alguns confrontos aí bem interessantes. Temos Manchester City e Barcelona. Já de cara. Logo de cara, logo na primeira bolinha ali, City e Barcelona. Daí temos ainda Arsenal e Bayern de Munique. Você tem um Milan e Atlético de Madrid. Vamos, listinha, só pra gente ir. City e Barça, Bayern Leverkusen e Paris Saint-Germain, Milan e Atlético de Madrid, Arsenal e Bayern de Munique, Zenit e Borussia Dortmund, Olympiacos e Manchester United, Galatasaray e Chelsea e Schalke 04 e Real Madrid. Né? Essas são... E tem jogaço pra todo jeito. O Drogba que vai enfrentar de novo o Chelsea. Vai enfrentar o Chelsea, o Snyder que vai enfrentar o Mourinho, campeão com ele em 2009 na Inter. Tem jogo para todo gosto. O City que veio crescendo agora, que não estava tão bem, engatou só dando goleada ali. Uma volúpia ofensiva monstruosa. Agüero e Negreira ali. Ali é Nasce também, né? Nasce joga muito. Por exemplo, quem eu acho que se deu bem nessa questão, por exemplo, o Manchester United não faz uma campanha brilhante, longe disso, inclusive, a transição do Ferguson para o David Moyes. Pega o Olympiacos, eu acho que é uma boa... É para o Manchester crescer. É para o Manchester crescer. Que não é um time tão difícil. Não, com certeza não é. Real Madrid se deu bem. Time. Real Madrid se deu bem. Assim, eu acho que... 3 clubes eu acho que se deram bem. O Real Madrid, Quem se deu bem? Paris Saint-Germain se deu super bem. E o Manchester United. E o Manchester United. Um que eu acho que se deu melhor do que o Manchester United foi o Borussia Dortmund. Pegar o Zenit. Aí, até nessa Champions League é engraçado, eu estava até vendo os dados. O Zenit ele foi classificado para a fase das oitavas de final com o menor ponto da história, 6 pontos, né? Assim, então eu acho que o Borussia Dortmund, que aí entrou, o Borussia entra como primeiro, o Arsenal entra como segundo, um vacilo monstruoso do Wenger, inclusive, né? Se não fosse isso, não estaria pegando o Bayern. O Arsenal entra com o maior número de pontos da história. Então, nessa mesma Champions, teve um menor e teve um maior. E o Borussia Dortmund vacilou muito nessa temporada, na própria Champions, no Campeonato Alemão, na Bundesliga, vacilou muito. Então, pegar o Zenit também é importante. Assim como o United, eu acho que é muito importante para o Dortmund. O Zenit que depende mais do Hulk, né, no caso. Ali, o Zenit, ele não, lento. Ele não é um time ruim, né? Eu não acho ele um time ruim, eu acho um time duro. E é isso, uma certa lentidão, tem o fator Rússia, que é sempre importante, frio. Parou até Napoleão, aquele frio. Como é que não vai parar Royce? Mas eu acho que não é um time ruim, mas perto das possibilidades, eu acho que é importante. Tem outro duelo muito interessante, o Atlético de Madrid e Milan. Esse vai ser um jogão. Eu acho que esse talvez seja o jogo mais emocionante. Não, tecnicamente não. Tecnicamente tem o Barça City. É o jogo do Diego Costa de um lado e o Kaká do outro brilhando. O Kaká eu acho que tem uma questão que eu acho que é até assim, é o time que está jogando bola, o Atlético de Madrid, contra uma camisa que é de envergar varal, que é a do Milan. A camisa é impressionante, o Milan vai capengando no campeonato italiano, mal das pernas, tudo isso, tal. Só que a camisa dele pesa de um jeito, por exemplo, até no clássico contra a Roma, segunda-feira, foi isso. A Roma joga um futebol muito superior ao do Milan. Só que a camisa do Milan é muito pesada. E na Champions isso potencializa. Multiplica.
o nervosismo que eles veem, né? Eu vou jogar contra o Milan, né? Já treme na base. E se a gente procura tanto, eu pelo menos procuro tratar o futebol como ciência e ter algumas, né, não ficar aqui falando eu acho disso, eu acho aquilo, procuro ter um pouco de referência. Essa coisa de peso de camisa é o que está fora dessas referências, né? Porque como explicar isso, né? Tradição, camisa. O time todo treme, inclusive o goleiro, né, no caso. Então vamos fazer um bolãozinho? Bolãozinho? Bora. Vamos lá, vai. Gabriel, Barcelona e Manchester City. 2-2. Não. Quem passa? Quem passa? Quem passa? Acho que o Barça, né? Barça. Eu vou de City. Eu vou de Barça. Felipe. Bayern de Munique e Arsenal. Você pensou muito. Bayern de Munique, lógico. Tá bom. Pelo amor de Deus. Esse também, eu também acho que esse não tem muito... Milan e Atlético de Madrid. Atlético de Madrid passa. Também, tô com o Gabriel. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid somos 3. Zenit e Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. Estamos os 3 nessa? Bayer Leverkusen e PSG? PSG também tô nessa. Olympiacos e Manchester United. Rooney neles. Van Persie volta? E volta, ano que vem. Né? Primeira rodada é dia 18 de fevereiro, primeira partida das oitavas. O Manchester não pode ficar sem Van Persie. É complicado ali. Complicado. E, aliás, essa só com o Rooney e o Nelly. Galatasaray e Chelsea? Galatasaray. Eu gosto assim. Esse aí é meio complicado. Eu gosto assim, mas eu não vou assim. Eu vou de Chelsea. E o último, Schalke 04 e Real Madrid. Real Madrid, sem dúvida. Bom, tá anotado, gente. Eu acho que foi só eu que pus 2 zebras aí, né? Foi. Não, nem zebra. O Manchester City é clássico. Contraditório. Galatasaray ali. Mourinho não vai poder passar pra frente. Por mais que tenha tradição em Champions. O cara ruim, né? Outro time pode ganhar e não comemora. Fica sempre com aquela expressão séria. Mourinho é baita técnico. Eu acho ele sensacional. Excelente. Já gostei mais. Vamos lá, 1h56, tá na hora da gente encerrar o Olé agora. Amanhã temos o Olé falando muito sobre o mercado da bola, mostrando os gols do Bayern que a gente ficou devendo hoje, mostrando os gols do Atlético Mineiro, que tomara saiam hoje. Eu acho que amanhã, depois do Galo, acho que vale até a gente falar da atuação do Neymar hoje. Ontem, contra o Cartagena. Eu acho que posso falar? Pode. Posso falar um negocinho? Desculpa interromper. Fale. Não, o Everton... Não é do campeonato coreano. Não, ele vem com esses assuntos. É do Suíça, não, tô brincando. Não, então, o Everton, que foi suspenso pela Portuguesa, ele recebeu uma proposta de um time árabe aí. E ele tá pensando em ir pra lá, pra Arábia, pra reduzir o peso que ele tá sentindo. Porque estão falando que ele é um vilão, né, no caso. O telefone da casa dele não parou de tocar, ele teve que cancelar, inclusive, uma viagem que ele iria fazer com a família dele. Porque o emocional tá bem baixo. Coitado, não tem a menor influência nisso. Exato, só isso. E falando do Neymar, ontem foi o 6º gol dele em 3 partidas, 11º na temporada. Era para ter sido 11 gols e 11 assistências, mas na do camisa 11. Do camisa 11, só que na súmula tem um gol contra ali, que já? era o gol do Telo, mas era um contra, então deixou de ser assistência do Neymar. Exato. Mas vamos falar muito de Neymar amanhã, vamos falar de Barcelona. Tem rodada nesse final de semana. Segunda-feira tem um jogão no campeonato inglês. Então temos muito assunto para falar amanhã. Então amanhã, 13h, o Olé está de volta. Valeu, Fê? Valeu. Só eu tenho as minhas histórias no final do programa. Eu queria contar uma rapidinho. Tem um programa Roda Viva na TV Cultura que tinha o Plínio Marcos. Plínio Marcos, dramaturgo, ator, jornalista e tudo. E ele contando, falando que ele torcia pro Jabaquara de Santos. Né? E ele, em tom de brincadeira, dizendo que gostava do Jabuca, mas que o Jabuca era um anti-time, era um anti-herói. E o principal jogador do Jabuca era um advogado que toda vez que o time caía, ele fazia a jabaquarada e trazia o time para as divisões principais do campeonato. Isso que o tempo que o Jabaquara era grande, o Jabaquara que revelou Gilmar dos Santos Neves, campeão do mundo do Corinthians, Santos e coisa e tal. E tinha esse advogado que sempre trazia o Jabuca para a primeira divisão de volta. Eu não sei porque eu lembrei nessa semana desse assunto. Valeu, Gabriel. Valeu, Arthur. Valeu, Fê. Obrigado a todos que participaram conosco. Quero desejar também Feliz Natal a vocês. Feliz Ano Novo. E eu, infelizmente, só volto aqui com eles, claro, dia 8. Bom, queria só
mandar parabéns. Hoje, 8 anos do tricampeonato mundial do São Paulo Futebol Clube. Há 8 anos o São Paulo vencia o Liverpool no Japão. E na segunda-feira o São Paulo fez 78 anos. Parabéns ao tricolor paulista. Eu vou levar volta amanhã a 1h da tarde. Tchau.